Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então vamos conversar sobre a edição de número 99 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Parque Assombrado. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, você está em mais um vídeo do projeto Super Saga, ano 2 aqui do canal. Para você que ainda não sabe, o que é este projeto, do que se trata, o que são esses vídeos, que a gente está tendo no decorrer deste mês, eu vou deixar linkado um vídeo que eu fiz no mês passado, que é uma espécie de vídeo introdutório que serve aí para você entender, tudo o que está acontecendo aqui no canal, tá bom? Bom, esta também é a parte 3 das resenhas, relacionadas à Super Saga do Fim do Mundo que eu estou trazendo neste ano também. Então aqui é meio que a parte final, deste ciclo que a gente vai fechar. E por meio das resenhas que a gente teve esse ano no projeto Super Saga, a gente conseguiu compreender de forma mais clara o futuro alternativo da turma por meio aí dos personagens Denise e Chaveco do futuro. Bom, pra quem não sabe, os dois vídeos anteriores foram relacionados então à edição de número 78, Férias na Praia, e a edição de número 79, Sombras do Futuro. Então, por meio desta trilogia, de edições, digamos assim, a gente já consegue entender melhor essas viagens no tempo, que a turma fez nessa Super Saga do Fim do Mundo. Essa edição foi originalmente lançada em outubro de 2016 com preço de capa de R$ 8,50 e ganhou seu relançamento recentemente, ainda neste ano, no mês de janeiro, nas edições encadernadas da primeira série de Turma da Mônica Jovem, mais especificamente na edição de 44, onde nessa edição continha mais de 248 páginas, ou seja, além de vir a edição de número 99 de Turma da Mônica Jovem, essa edição também compilava a edição de número 100 da revista, que não faz parte da Super Saga, mas faz parte aí da linha cronológica, de Turma da Mônica Jovem. E essa edição chegou custando R$ 16,90. Bom, essa é a 14ª edição da Super Saga lançada, ou seja, a última até o momento, então aí já faz um bom tempo, que não temos edições novas relacionadas a essa Super Saga. Provavelmente ela vai voltar entre esse ano e ano que vem, então vamos ficar aí na expectativa. Eu confesso que essa não chega a ser uma das minhas edições favoritas da Super Saga do Fim do Mundo de Turma da Mônica Jovem, por conta do seu desenvolvimento, que eu acho um tanto quanto apressado. Além disso, a edição é cheia de diálogos longos e explicativos, ou seja, é muita informação em pouco tempo, ficando difícil de absorver tudo o que eles estão propondo com essa história com naturalidade. Creio eu que essa história funcionaria muito melhor em uma saga dividida aí pelo menos em duas partes. Assim o roteirista teria mais tempo de desenvolver toda a trama. Inclusive, eu acho que na época, o Emerson Abreu, roteirista dessa história, ele chegou a falar em suas redes sociais que essa era uma história que ele tinha planejado, para ser dividida em uma saga de duas partes, porém, ele teve que enxugar a história em uma edição única. Então deve ser por isso também que essa edição tem um desenvolvimento tão apressado. Querendo ou não, isso afetou, para mim, na minha concepção, a história. Mas é claro que a edição também possui seus pontos positivos, e são muitas. Essa é uma edição da Super Saga que considero extremamente importante, até porque é nela que enfim conhecemos de fato a Denise do futuro e toda a sua história, ou pelo menos, parte dela. Vamos falar agora então sobre o enredo em si, um pouquinho mais sobre a trama e tudo mais. Então, obviamente esse vídeo vai conter spoilers de todas as edições da Super Saga até então já fica o aviso aqui para vocês. No início da história, podemos observar que o Chavecão está levando a Denise, o Chaveco, a Sofia e a Mônica até um antigo parque, chamado a Terra Encantada do Ursinho Bilu. Inclusive, este mesmo parque, chegou a aparecer em uma edição da Turma da Mônica, ainda da Editora Globo, que se eu não me engano, foi roteirizada pelo próprio Emerson de Abreu, em um gibi do Cascão de número 387, onde nesta história, o Cascão, Cebolinha e o seu Antenor iam visitar a Terra Encantada do Ursinho Bilu, Então, o Emerson se utilizou aí meio que desta referência, para fazer um pouco da introdução desta história de Parque Assombrado. Bom, mas para a surpresa deles, o parque já não é mais o mesmo, isso porque ele se encontra completamente destruído. Chavecão explica para a turma, que pelo visto algo terrível aconteceu por lá há alguns anos atrás. E esse caso só não se tornou um grande escândalo, porque os donos do parque pagaram a mídia para não divulgar nenhum tipo de informação sobre o ocorrido. E bem, por conta disso, muitas lendas urbanas surgiram em torno deste parque, e algumas delas diziam que esse parque era assombrado pelas vítimas que morreram em um incêndio, que se alastrou por todo o canto, do parque na época. Mas enfim, se o parque é assombrado, por que Chavecão levou os 4 lá pra dentro? Simples, eles farão uma investigação envolvendo a Denise do futuro. Isso porque uma das câmeras, detectou a silhueta dela dentro de um dos locais daquele mesmo parque. Lembrando que Chavecão está trabalhando como vigia daquele parque, enquanto ele está em reforma.
Então sim, o parque vai ser reinaugurado, isso porque um jogo chamado Billomon Go, que é uma clara referência, né, ao jogo Pokémon Go, que na época estava fazendo um enorme sucesso. Eu lembro que teve um estouro enorme, todo mundo jogava esse jogo, então realmente estava bem naquela época onde o jogo estava bem em alta. Então a Emerson acabou utilizando aí esta referência, né, dentro aqui de Turma da Mônica Jovem. E por conta do sucesso desse jogo, os donos do parque, né, tomaram essa decisão de reinaugurá-lo. Bem, mas um mistério, né, está assombrando os funcionários que estão trabalhando nessa reforma do parque. Isso porque 2 vigias desapareceram de forma repentina, né? Então a gente não sabe muito bem o que ocorreu com eles e vamos só descobrir isso lá no final da edição. Um adendo, né, que eu tenho para fazer aqui para vocês é que logo no início da edição, mais especificamente na página 11, a gente tem um erro de revisão dentro da história, né, em que o Chavecão, em vez de dizer início, ele diz nício, né. E para nos situarmos um pouco melhor, né, dentro dessa história, existem diversas páginas, né, que são dedicadas a mostrar uma espécie de flashback das edições passadas da Super Saga do Fim do Mundo, mais especificamente as edições de número 78 e 79, né, que foram justamente as edições em que eu fiz resenha neste ano aqui no canal. E nesses flashbacks, né, eles explicam um pouco melhor o que ocorreu com a Denise do futuro e o Chaveco, né, entre ao sair e entrar da Casa Fora do Tempo. Durante toda a história também existem diversas cenas cômicas, né, envolvendo principalmente a Denise e o Chaveco, como de praxe, né, então sempre as edições da Super Saga do Fim do Mundo possuem esse alívio cômico que é muito característico, né, das histórias de Emerson de Abreu. Bom, eles estão conversando, né, quando de repente uma das câmeras de segurança do parque acaba pifando, né, então o Chavecão, a Mônica e Sofia vão olhar o que ocorreu lá do lado de fora, enquanto a Denise e o Chaveco ficam dentro da sala de vigia, vasculhando, né, todos os sistemas de monitoração daquele parque. Percebemos que não há eletricidade lá dentro, isso porque o parque acabou sofrendo um incêndio, né, que danificou toda a fiação dele, porém as câmeras da sala de vigia só funcionam por conta de um gerador de energia. E no momento em que Chavecão está explicando tudo isso, né, para a Mônica e para a Sofia, eles acabam dando de cara com um animatronic. Inclusive o design, né, desses animatronics são claramente uma referência aos personagens de um jogo, né, que também estava fazendo muito sucesso na época, que eu vou deixar o nome do jogo aí na tela para vocês conferirem, pois eu não vou conseguir pronunciar ele de forma correta. Mas realmente, se você perceber, existem referências até mesmo à história, né, que o jogo tem aqui dentro dessa edição também. E bom, Mônica acaba conseguindo derrotar esse animatronic com uma certa facilidade, inclusive. E depois a gente acaba descobrindo também que era ele quem havia destruído uma das câmeras de segurança do parque também. Lembrando que cada um desses animatronics que aparecem nessa edição possui o nome, né, de um personagem aí da turma do Ursinho Bilu. Por exemplo, este se chamava o Gato Minhau. Bom, e após isso, né, os três decidem voltar para a sala de vigia e no dia seguinte, durante o dia, eles decidem andar, né, pelo parque para ver se encontram alguma pista relacionada a Denise do futuro. E assim eles acabam entrando em uma lojinha que existe no parque, né, e lá dentro existem várias cenas cômicas, né, principalmente envolvendo o Chavecão, o Chaveco e a Denise. Em um curto diálogo entre a Denise e o Chaveco, fica ainda mais evidente que a Denise gosta muito do Chavecão, né? Então, esses indícios, né, são colocados dentro da Super Saga desde Umbra, né? Essa queda que a Denise tem pelo Chavecão, isso fica um pouco mais claro dentro dessa edição. Bom, e a noite chega, né, e eles decidem continuar andando pelo parque. E nessa parte temos pequenos diálogos aí, né, entre a Sofia e o Chavecão, em que ele diz que veio de 3 anos do futuro, fala um pouco de como era o seu relacionamento com a Denise do futuro também, enfim. E vai ser a partir do capítulo de número 2 dessa história, né, que vamos começar a descobrir algumas coisas em relação a Denise do futuro. Até porque o foco dessa edição é revelar diversos mistérios que giram em torno, né, desta personagem tão enigmática. Mônica, Sofia e Chaveco chegam no destino dele, que é o local onde a câmera filmou, né, a Denise do futuro. E esse local, na verdade, é um alojamento que fica dentro do parque. Ao entrarem, os três percebem que o local estava todo bagunçado e parecia que havia ocorrido uma espécie de luta, né, ali dentro. E Mônica descobre por meio de um cartaz que a Denise do futuro sim esteve lá, só que há 10 anos atrás. Então aqui fica um pouco mais evidente, né, que pelo visto a Denise do futuro trabalhou dentro daquele parque e mais pra frente na edição a gente vai descobrir que de fato isso ocorreu. Bem, mas logo voltamos aí para o núcleo, né, da Denise e do Chaveco do presente, em que os dois vão ter que enfrentar o segundo animatronic do parque sozinhos, né, que é o cachorro Latte. Ou melhor, a Denise é quem vai acabar derrotando ele sozinho, até porque Chaveco acabou se escondendo, né, dentro de um armário para fugir, né, daquela situação. Após isso, Mônica, Chaveco e Sofia aparecem, né, para saber se está tudo bem com os dois.
E ao saber que está tudo bem com eles, né, eles acabam voltando aí para a sala de vigia e logo a Denise mostra um arquivo em que ela e o Xaveco encontraram, né, que se trata então de uma antiga gravação em que a Denise do futuro aparece dentro daquele parque também. Nessa gravação, podemos observar que a Denise está com dois amigos, né, em uma festa. E esses dois amigos são o Boca e a Corina, que são dois personagens que fizeram uma curta aparição em um gibi da Turma da Mônica clássica, ou mais especificamente no gibi da Magali, da editora Globo, de número 245, onde a história se chamava A Tribo dos Modernistas. Então, vocês podem ver, né, que o Emerson ele sempre utiliza referências, né, dessas histórias da turminha clássica aqui dentro da Super Saga do Fim do Mundo. E vai chegar um momento aqui da edição onde a turma vai começar a desconfiar, né, da real índole da Denise, o caráter, né, que ela tem. Até porque mesmo a Denise do futuro estando no parque, na mesma realidade do Xavecão e da turma, ela nunca entrou em contato, né, com eles. E por qual motivo isso aconteceu? E a hipótese, né, de na verdade ela ser uma vilã se torna um consenso entre eles, menos para Xavecão. Ele continua defendendo aí a sua amada, né, com unhas e dentes. Mas toda essa hipótese parece se tornar real a partir do momento em que eles encontram um outro arquivo com uma gravação do dia do incêndio do parque. E para a surpresa de todos, tudo indicava que foi a Denise do futuro quem causou aquilo tudo com a ajuda dos seus conhecimentos, né, sobre magia, onde ela consegue cuspir fogo. Para quem quer saber um pouco mais, né, de como ela adquiriu esses poderes, né, digamos assim, essas suas técnicas de magia, vocês precisam ler a edição de número 79 de Turma da Mônica Jovem, ou seja, Sombras do Futuro, que lá naquela edição explica-se tudo o que ocorreu. Inclusive, em uma das cenas, né, que ela aparece cuspindo fogo, me remeteu um pouco a uma das cenas do filme, né, uma das cenas finais, inclusive, do filme Carrie, a Estranha. Eu não sei se foi só eu que acabei ligando, né, um ponto com o outro, mas eu achei um pouco parecido aí as duas cenas. E bom, para piorar toda a situação, um terceiro animatronic acaba aparecendo para atacar a turma, desta vez vai ser o Macaco Pula. A Mônica até tenta o derrotar sozinha, mas não consegue, pois esse animatronic é muito maior e muito mais forte do que os dois anteriores. A Sofia também começa a lutar contra ele, mas nesse mesmo instante temos uma das cenas mais impactantes dessa edição, né, que faz uma clara alusão à cena da morte da Sofia do futuro, mostrada em Sombras do Futuro, edição de número 79, de Turma da Mônica Jovem. Bom, e o animatronic, né, fica abalado em ver a Sofia e sem querer ele acaba dando aí a chance, né, da Denise conseguir o derrotar com a ajuda de um extintor de incêndio. E em uma cena ao melhor estilo Scooby-Doo, a Sofia acaba tirando a cabeça, né, daquele animatronic e descobre que quem estava lá dentro era na verdade a Denise do futuro, a pessoa em que eles estavam tanto procurando desde o início da história. Bom, então a Denise do futuro acaba acordando, né, do seu desmaio, ela acaba tentando fugir da turma novamente, assim como ela fugiu lá na edição Férias na Praia, mas ela acaba se vendo encurralada, né, por toda a turma, e então ela decide enfim contar tudo ou quase tudo, né, que aconteceu com ela nesses últimos anos. Bom, e ela começa explicando que na semana anterior ela havia ido até o parque para impedir o silencioso, que agora também está solto aí nesta realidade da turma do presente. Então, além do Xavecão e a Denise do futuro, temos o silencioso, né, aí, também nesse fluxo temporal perdido. Bem, mas ao entrar lá, ela acaba sendo atacada por vários animatronics que estavam sendo controlados pelo silencioso, né? E eles acabam nocauteando, né, ela. E ao acordar, ela estava em um emaranhado de fios ligados à sua cabeça. E com isso ela não conseguia nem se mexer e nem pensar direito. Após isso, eles acabaram aprisionando ela dentro de um animatronic. E assim o corpo dela passou a receber ordens. Ou seja, ela começou a ser controlada, né, pelo silencioso. E foi por esse motivo que ela acabou atacando a turma, né, dentro daquele animatronic. A Denise do futuro também explica um pouco mais, né, sobre esse vírus do silencioso que ele acabou trazendo para o presente. Bom, e ela diz o seguinte, né, este é um vírus que invade qualquer sistema e passa a controlar as máquinas e assim também influenciar pessoas. É o mesmo vírus, né, do computador do Franja que ele criou no futuro em que a Denise do futuro estava presente para o Cebola dominar o mundo. E após isso, a Denise do futuro também explica o que ocorreu dentro da casa fora do tempo quando o silencioso agarrou ela, fazendo ela se perder aí do Xavecão, né, na linha temporal. Basicamente, no momento então em que o Xavecão conseguiu sair da casa e ela foi agarrada pelo silencioso, ela acabou conseguindo se desvencilhar dele, né, em um momento rápido, assim, digamos assim, e isso acabou fazendo toda a diferença. Isso porque ela acabou conseguindo correr para fora da casa e ele também foi atrás dela. Mas ao sair da casa, ele acabou se transformando em um pássaro cuco. Isso por conta da maldição, né, que a casa fora do tempo carrega. Então todo mundo que entra lá e sai de lá de dentro, né, em uma outra realidade, acaba se tornando um pássaro cuco. E ela também só não se transformou em um cuco, né, pois antes ela tinha feito, né, um ritual com o Xavecão mágico, né, para evitar que isso acontecesse.
Bom, e logo que ela começa a andar pelas ruas, né, do bairro do Limoeiro, ela percebe que algo estava errado. Sem a Vivela do Chavecão, ela acabou não sendo guiada até a época correta, e a casa jogou ela, né, em um passado muito distante, mais precisamente há 17 anos atrás. E ela acabou só não envelhecendo, né, pois ela e o Chavecão não são mais afetados aí pela passagem do tempo. E nesta realidade, ela acabou se vendo muito solitária, porque tudo o que ela conhecia ainda não existia. E foi assim que ela decidiu acabar trabalhando, né, dentro daquele parque do Ursinho Bilu para acabar treinando nossos poderes aí de magia sem levantar muitas suspeitas. Então ela acabou se tornando aí uma das atrações do parque, né, ficando conhecida como a mulher que cospe fogo. Um adendo, né, que trago aqui é que esta revelação acabou fazendo com que alguns fãs de Turma da Mônica Jovem criassem uma teoria, né, que basicamente diz que a Madame Crozodete e a Denise do futuro são a mesma pessoa, né, muito por conta deste momento, então, em que ela se perde no fluxo do tempo e etc. Eu explico melhor essa teoria, né, para vocês em um vídeo que eu trouxe ainda neste ano, também no Projeto Super Saga, né, onde também neste vídeo eu explico um pouco melhor quem é a personagem Madame Crozodete. Então eu vou deixar linkado aí nos cards para caso vocês queiram saber um pouco mais sobre essa teoria que gira em torno aí destas duas personagens. Bem, enquanto isso, né, enquanto a Denise conseguiu um novo emprego e tudo mais, o Silencioso continuava preso em um corpo, né, de um pássaro cuco. Segundo a lenda, a maldição do cuco iria acabar após o 7º pôr do sol. Entretanto, já haviam se passado 7 dias e ele acabava continuando aí preso dentro desse corpo de pássaro. Então a Denise do futuro acabou abaixando a guarda, né, achando que ele não voltaria mais à sua forma original, mas ela estava enganada. A lenda, na verdade, era traiçoeira. 7 pôres do sol era, na verdade, só uma metáfora para 7 voltas da Terra ao redor do Sol. Por isso, após 7 anos, ele acabou voltando à sua forma original, conseguindo escapar da gaiola. E bem, ele saiu furioso lá de dentro, né, por ter ficado preso dentro de uma gaiola em um corpo de pássaro cuco por 7 anos. E ele e a Denise do futuro acabam tendo uma pequena luta dentro do quarto dela, no parque, né, só que ele acaba fugindo para o lado de fora e logo ele começa a atacar as pessoas que estão dentro do parque, né, chegando a matar várias delas. E a Denise ainda explica, né, que ninguém morreu por conta do incêndio, mas sim por conta do Silencioso. Algo interessante, né, que eu encontrei aqui na página 85 dessa edição é que aparece um personagem, um figurante, né, que está sendo atacado pelo Silencioso, que tem uma aparência muito parecida aí com a do Chavecão. Enfim, só foi algo aí que eu realmente percebi, né, eu achei realmente muito parecido aí os dois personagens. A Denise do futuro tentou salvar ao máximo de pessoas que pôde, né, ela inclusive causou um incêndio para afastar a todas as pessoas do parque, né, e assim ela conseguiria enfrentar o Silencioso sozinha. Ela até conseguiu encurralar, derrubando toda a estrutura da montanha-russa sobre ele, né? E ela achou que assim tinha o derrotado. Mas não, até porque ele é um ciborgue, né? E ciborgues não são derrotados de forma tão simples. Ele só havia ficado preso em meio a uma das ferragens, né? E assim que o parque começou a ser reformado recentemente e consertar a montanha-russa, ele acabou conseguindo, né, escapar e agora ele está solto por aí. E foi assim que ela terminou, né, de narrar aí parte do que aconteceu com ela, né, nesses últimos 17 anos. E logo após isso, né, o Chavecão tenta consolar ela, mas logo a Denise do futuro se desvencilha dele, né, dizendo que não sente mais nada pelo rapaz. Mas veremos até o final dessa história, né, que isso tudo é uma mentira e ela na verdade continua apaixonada por ele, mesmo após tantos anos. Só que, segundo ela tem que ficar afastada dele por um tempo ainda. E a Mônica acaba interrompendo, né, a conversa dos dois, dizendo que eles não têm tempo a perder, até porque o Silencioso está bolando um plano. E a Denise do futuro acaba explicando, né, esse plano de dominação mundial em que o Silencioso está tendo, que é basicamente o mesmo plano, né, em que o Cebola do futuro também tinha e acabou conseguindo cumprir, né, naquele futuro para destruir realmente a humanidade. Então ele basicamente quer infectar todos os computadores da humanidade, né, para conseguir assim ter acesso e controlar todas as bombas nucleares e coisas do tipo para conseguir dominar o mundo. E tudo o que ele precisa, né, para conseguir cumprir o seu plano é de uma simples conexão com a internet ainda nesta realidade do presente da turma. Bom, e segundo a Denise do futuro, o Silencioso possui um plano, né, de contingência. Ele quer transformar a torre de queda louca, né, que existe lá dentro do parque, inclusive é o ponto mais alto, né, em que o parque tem, em uma antena para transmitir o seu vírus. E por isso a turma vai ter que inutilizar essa torre, né, o mais rápido possível, enquanto a Denise do futuro vai lutar contra o Silencioso sozinha. Bom, e é em meio a toda essa confusão, né, que se inicia o quarto e último capítulo dessa edição, intitulado de Um Sussurro nas Trevas, né, que faz uma clara referência aí ao personagem do Silencioso. Então a turma basicamente vai se dividir aí em dois grupos, né? A Mônica e a Sofia vão em busca da Denise do futuro,
enquanto o Chavecão, a Denise e o Chaveco vão inutilizar a torre. E para isso, né, os três vão ter que ir até um painel de controle que fica no subsolo do parque e eles acabam pegando um atalho, né, por meio da Gruta do Terror do Papagaio Pirata, que é uma das atrações do parque. Bom, e é a partir desse momento, né, que a história que já estava corrida fica ainda mais corrida, né? Então tudo fica muito apressado dentro dessas últimas 24 páginas. Isso acabou, né, fazendo com que eu não me imergisse tanto dentro dessa leitura. Mas enfim, né, voltando aqui para a história, para o desespero dos três, a montanha-russa do parque começa a se movimentar sozinha, né, e vai em direção a eles. Nesse mesmo instante, o Chaveco e a Denise percebem, né, que o Silencioso precisa de energia para fazer tudo funcionar. E a sala de controle da montanha-russa, né, era o lugar perfeito para ele, ou seja, o esconderijo dele também estaria lá. Bem, mas nesse momento, né, cortamos para uma cena da Denise do futuro sendo atacada aí por dois animatronics misteriosos. E a gente acaba não sabendo o que aconteceu com ela ali naquele momento, né, e já voltamos novamente aí para o núcleo dos três personagens, né, Chavecão, Chaveco e Denise. Então, enquanto isso, né, a Denise e o Chaveco conseguem ir até a sala de controle, mas não encontram o Silencioso lá dentro. E é assim que eles percebem, né, que na verdade eles estavam enganados. O objetivo do Silencioso, na verdade, era outro, que a gente vai acabar descobrindo melhor, né, no final da edição. E assim, logo voltamos novamente, né, para o núcleo da Denise do futuro, em que podemos ver que ela foi levada pelos dois animatronics até o real esconderijo, né, do Silencioso. Em um curto diálogo, né, entre o Silencioso e a Denise do futuro, descobrimos que ele na verdade não está mais vivo, e todos os ciborgues, né, do exército do Cebola são apenas aí corpos, né, motorizados, obedecendo a ordem de um vírus. Bom, mas a conversa é logo interrompida, né, pelos dois animatronics que capturaram a Denise do futuro, né, e eles começam a atacar o Silencioso do nada. Mas a gente vai acabar descobrindo o motivo disso logo, né? Então a gente descobre que, na verdade, aqueles dois animatronics eram a Mônica e a Sofia. Elas explicam, né, que perceberam que o Silencioso precisava da Denise do futuro para fazer um animatronic se mover. E foi assim que elas foram até os dois outros animatronics que elas haviam derrotado, né, anteriormente. E para a surpresa de ambas, dentro deles estavam os dois vigias do parque, né, que haviam desaparecido lá no início da edição. E foi assim, né, que elas pegaram as fantasias, né, digamos assim, dos animatronics e se disfarçaram dentro deles e colocaram em prática o plano de derrotar o Silencioso. Acontece, né, que para a surpresa delas, o Silencioso já sabia de todo o plano que elas haviam bolado e logo ele decide eliminar as três de uma vez, né? Mas a Denise consegue usar os seus poderes, né, de controlar o fogo para o despistar. Então, de última hora, a Denise do futuro consegue ali se desvencilhar dele. Ele até tenta escapar, né, mas logo é destruído de uma vez por todas pelo Chavecão, que aparece de surpresa dentro daquela mesma montanha-russa, né, que estava desgovernada, indo em direção a ele, a Denise e ao Chaveco. Então ele acaba atropelando o Ciborgue e ele acaba aí, pelo visto, né, desaparecendo de uma vez. Bem, mas ainda não acabou, como eu bem falei. Nessas últimas 24 páginas, muita coisa acontece e muita coisa acontece de forma muito rápida, então realmente é uma coisa muito doida até de se absorver dentro aqui dessa edição. Enfim, a Denise e o Chaveco vão desesperados até a turma, né, contar a eles que eles estavam na verdade enganados e que a torre não é uma antena e sim um para-raios, e que por meio dele, né, os brinquedos do parque iriam ser recarregados de energia, criando assim um exército de animatronics. E infelizmente é justamente isso que acaba ocorrendo, né? Então, dito e feito, os animatronics, né, acabam meio que criando vida ali. Todo o exército vai em direção à turma. Eles decidem, né, se refugiar dentro da sala de vigia. E lá dentro, a Denise acaba tendo uma ideia de acessar o controle de um dos animatronics, o maior de todos eles, inclusive, né, que é o Ursinho Bilu, que fica dentro da entrada, né, do parque. O Silencioso tinha cometido essa falha, né, dentro do plano dele, que foi de não ter infectado, né, este animatronic gigante que ele podia ter utilizado. Com isso, a Denise acaba conseguindo fazer com que esse animatronic seja controlado por ela, destruindo assim todo o exército criado pelo Silencioso de forma até que bem rápida, né, até porque tudo acontece muito rápido dentro dessa história. Bom, e para finalizar, ainda nas 3 últimas páginas, temos um diálogo muito interessante entre as duas Denises, né? Em que descobrimos que a Denise do futuro ainda nutre, né, sentimentos pelo Chavecão, mas não pode ficar ao lado dele, pois segundo ela, uma ameaça muito maior está se aproximando, mas ela já tem um plano, né, para fazer isso parar, e por isso ela tem que ficar distante da turma. Bom, e a Denise do presente nem tem tempo de questioná-la, né? Pois ao terminar de falar isso, a Denise do futuro logo desaparece, sem dar muitos detalhes, deixando todos, né, inclusive os leitores, com ainda mais dúvidas. E a última frase, né, da edição é dita pela Denise do futuro, que é a seguinte: a serpente está voltando. Lembrando que essa foi a segunda vez em que ela diz isso na Super Saga do Fim do Mundo. Na última página da edição 79, Sombras do Futuro, ela repete a mesma frase.
Bem, isso me leva a crer, né, que a Denise do futuro sabe sim algo sobre a serpente, né, onde ninguém mais sabe, ou pelo menos ainda não descobriu. E é por essas e outras, né, que na minha concepção, a Denise do futuro pode ser uma das peças-chaves aí para a Super Saga do Fim do Mundo. No mais é isso, apesar da história ter um desenvolvimento muito apressado na minha concepção, essa é uma história do Super Saga que contém ainda todos aqueles elementos, né, que a gente gosta de ver dentro dessas edições. Ou seja, aqui você vai encontrar muita ação, muito mistério, muito alívio cômico, um vilão muito interessante também. E claro, né, muitas cenas impactantes. Eu também recomendo que vocês deem uma lida, né, no Fala Maurício, que vem lá no finalzinho da edição original. Infelizmente, né, esses Fala Maurícios, né, não são republicados dentro dessas edições do relançamento. Então, se você conseguir encontrar essa página do Fala Maurício de forma online, né, caso você não tenha a edição original lançada em 2016, é uma boa opção aí para você conseguir encontrar, né? E dentro desse pequeno texto, ele acaba falando sobre paradoxos, né, temporais. Enfim, é isso. Essa é a edição de número 99 de Turma da Mônica Jovem. Provavelmente o vídeo ficou aí bem longo para vocês, né? Aqui, sem edição, sem cortes, né? O vídeo já deu mais de 35 minutos, então vai dar um trabalhão aí para editar, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido tudo de forma mais clara. Para você que ainda não tenha lido, né, essas edições e só acompanharam, né, esses 3 vídeos, né, onde eu resenhei cada uma dessas edições, gostou muito, né, dessas histórias, eu recomendo muito que vocês leiam as edições originais, porque aqui realmente eu não conto assim nem metade, né, do que ocorre dentro dessas edições. Então nada substitui aí a experiência, né, de você ler a história original, que é muito bem contada, que é muito bem desenvolvida aí pelo roteirista Emerson de Abreu. Então é isso, neste ano conseguimos, né, aqui no canal compreender um pouco melhor a Denise do futuro, o Chavecão e todo esse futuro, né, alternativo da Turma da Mônica Jovem, que eu espero que seja ainda muito mais explorada nas próximas edições da Super Saga que teremos, né, a seguir aí entre esse ano ou no ano que vem, enfim, espero que o mais rápido possível. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal, deixe seu feedback, seu comentário, sua observação, o que você achou dos vídeos, enfim. E é isso, até uma próxima e tchau!